O assunto da nossa última aula deste período é a última festa. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 7, 37. João 7, 37. Vamos ler o texto da palavra de Deus, João 7, 37. Comigo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Glória a Jesus. Meus irmãos, a primeira observação, um pouco paralela aqui à nossa aula, está relacionada, então, com a palavra de Jesus se apresentando ao mundo, especialmente ao mundo daquela época, também, claro, a nós, como a água da vida. O livro do profeta Isaías fala também dessa água. Quem quiser, beba de graça. O Apocalipse fala dessa água. Quem quiser, beba de graça da água da vida. O grande problema hoje do mundo é que o mundo está vivendo de visões, alucinações que a própria religião colocou para substituir a bênção que é conhecer a Jesus como água da vida. Existe uma situação no corpo humano que é a ausência da água, que é considerada a maior dor que o corpo humano pode ter. A maior dor é da ausência da água. E o próprio organismo se incumbe de criar alucinações, de criar figuras naqueles momentos cruciais da sede. A pessoa vai e começa a ter alucinações. Então ele começa a ver uma cachoeira que está descendo. Então ele vai lá e corre. Ele vê um poço de águas cristalinas. Ele vê uma água jorrando, uma fonte jorrando. Ele vê um regato. Ele corre e ali ele termina morrendo de sede, seco. Mas na ilusão de que a qualquer instante ele está bebendo da água. A religião tem sido uma ilusão para o mundo. Ela tem sido essa ilusão. Jesus falou na água da vida, na fonte das águas da vida, as fontes de salvação. E o homem não entendeu. O homem não entrou nesse mistério, que é a bênção gloriosa do Espírito Santo. Quem beber desta água jamais terá sede. Quando Jesus chegou dentro do templo e proferiu essas palavras: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele estava fazendo uma proclamação muito estranha para o povo que estava ali. Primeiro, que nenhuma pessoa poderia tomar a palavra naquela cerimônia do culto chamado da lei. Nenhuma pessoa estranha que não fosse ou sacerdote ou coisa semelhante. E Jesus, inopinadamente, se levantou no meio do templo e fez aquela proclamação. A proclamação caiu num dia, que era o último dia de uma grande festa. E a grande festa
que existia, na verdade, era a última festa do ano. Ela era chamada grande festa, porque era chamada festa dos tabernáculos, que era praticamente a última festa do ano. Começava com a Páscoa, e depois outros Pentecostes, trombetas, e depois a última festa era chamada a festa dos tabernáculos, também chamada Sucote. E essa festa, o povo afluía para essa grande reunião que era em Jerusalém, porque todas as festas eram comemoradas em Jerusalém, e a população era maior do que nas demais festas. Por quê? Porque a lavoura, as plantações já tinham sido colhidas, o trigo, a cevada, e aqueles elementos que eram necessários para serem encilhados, colocados nos devidos lugares, nas casas, guardados, nos silos, e também os frutos todos já tinham sido colhidos. Não havia mais nada para colher, tudo estava pronto. Essa festa fala do momento profético da igreja, quando estamos nos preparando para morar na eternidade. E quando João aponta, quando João escreve aquilo que o anjo apontou no Apocalipse, ele via o tabernáculo de Deus, ele via a casa de Deus, ele via o lugar da habitação dos santos, ele via esse tabernáculo que é naturalmente o local da última grande festa, quando o trigo, a bênção na palavra pura, revelada, estava colhida, e os frutos, porque a árvore ela produz flores e depois ela produz frutos. O que Jesus vem buscar, o que ele quer colher da sua igreja é frutos. Ele tem uma grande separação, mas agora é importante. E nesses frutos, evidentemente, se colhe os frutos do trigo, dos trigais, os frutos dos pomares, que são aqueles que nós já conhecemos da ecologia de Israel e são muito comuns para nós: a uva, não é? a maçã, o figo, que todos eles têm um simbolismo, as romãs, todas aquelas coisas, aqueles frutos que estão dentro da ecologia de Israel, que são comentados em todos os livros, especialmente o livro de Cantares, que falam de todos os aspectos proféticos da igreja e de Israel. Seria a última colheita. As trombetas já tinham sido tocadas, agora era a festa dos tabernáculos, também chamada a festa das cabanas. Essa festa era a última comemoração do ano, porque o inverno iria chegar, ia uma nova etapa, uma nova fase ia se iniciar. Depois do inverno, aí viria a primavera, outra vez, todos aqueles ciclos da natureza. Mas o que foi muito importante é que Jesus estava falando no último dia dessa grande festa. Meus irmãos, há um dia esperado pela igreja, há o dia que é o último dia, e há uma grande festa que também está sendo preparada para esse último dia, onde todos afluirão para a cidade eterna, onde serão colhidos todos aqueles frutos excelentes, tá? Chamados. Então nós vamos ver os últimos capítulos do livro de Cantares falando desses frutos que serão colhidos, né? Dessa grande festa, quando estaremos todos juntos na eternidade. Tudo teria se acabado aqui, aquela casa construída aqui, semelhante àquelas cabanas que foram construídas e que foram reeditadas em Jerusalém, porque a festa das cabanas lembrava, a festa dos tabernáculos, lembrava ao povo, que o povo havia vivido numa longa jornada, em casas, em cabanas toscas,
tão frágeis, e eles deviam, nessa festa, rememorar tudo isso. Mas o que era importante para eles era rememorar aquele passado distante, mas ao mesmo tempo a segurança daquele momento que eles estavam vivendo na sua própria terra. A festa era muito importante porque era a última festa do ano, o grupo de pessoas que vinha era maior, havia um aspecto, vamos dizer, pode dizer, um ambiente festivo, diferente das demais, enquanto que nas outras festas, especialmente a Páscoa, né, havia a morte do Cordeiro, o que compungia, de certa forma, o povo. Estar compungido era o seguinte: cada família levava um cordeirinho. O cordeirinho que era levado era o cordeirinho mais bonito que tinha no rebanho. Era aquele que era o último nascido, era o que tinha nascido por último ali no rebanho, era o que já podia andar, era o que vivia com as crianças, que dormia com as crianças, que para onde ia a família, eles iam atrás. E quem tem um animalzinho, né? As pessoas aqui, alguns têm um animalzinho, sabe quanto que eles ficam dependentes, né? E como que a gente fica também ligado a eles, né? Pelo fato da atenção deles, do carinho deles, de estar sempre querendo estar perto da gente. Quando eles levavam o cordeirinho, então eles sabiam, o cordeirinho vinha atrás, a família vinha, o cordeirinho vinha atrás. Mas os donos do cordeirinho, os familiares, as crianças, ficavam compungidos, doídos, porque eles iam entregar tudo aquilo que era o afeto deles, que era o amor deles. Então, por isso, eles sofriam muito na festa da Páscoa. Já na festa das cabanas, então, eles sabiam que a partir daquele instante, quando levavam o cordeirinho da Páscoa, eles sabiam que a partir daquele instante eles tinham que se despedindo do animalzinho, porque ele ia ser imolado. Ele tinha crescido ali, ele tinha sido alimentado, ele tinha sido cuidado, tomava banho com as crianças, era tudo aquilo que eles faziam. Era o mais lindo que eles tinham e o que eles amavam mais, porque estavam mais na convivência. Mas eles sofriam muito, porque naquele ano, aquele animalzinho ia sair da família. Eles iam voltar da cidade já sem o cordeirinho. Mas na festa das cabanas, havia uma outra circunstância, é de que eles iam chegar em Jerusalém. Então haviam cânticos especiais. Os grupos, as famílias se reuniam nas suas cidades mais distantes que tivessem e vinham um líder na frente, orientando o povo, determinando as coisas. Eram longas caminhadas 3, 4 dias a pé. Eles paravam, se alimentavam, entravam em certos abrigos de árvores, de tudo isso, porque a temperatura permitia isso. Mas tudo que estava no coração deles, daqueles que iam, já era um preparo de um ano. O chefe da casa dizia: este ano nós vamos a Jerusalém, nós vamos à festa dos tabernáculos, que era a última festa do ano. E nós vamos levar tudo, não é, de bom para lá. O que eles traziam? Eles traziam ramos de plantas, que eram as plantas mais da região. Eles levavam ramos de palmeiras, ramos de murteiras, salgueiros e sempre um cítrico, um ramo de um cítrico, se fosse um limoeiro, uma laranjeira, uma laranja especial, qualquer coisa assim. Então, eles levavam, eles na caminhada traziam aquilo, porque com aqueles ramos, então eles iam cobrir, iam fazer as suas casas em volta do templo, longe um pouco, é claro, mas ali pelas montanhas da Judéia, em volta ali, porque a cidade de Jerusalém ficava no topo de um monte. Então eles ficavam em volta ali, nas chamadas montanhas da Judéia. Eles ali faziam suas casas, iam permanecer ali, e a chegada deles era uma chegada que dava vamos dizer, algo novo, trazia algo novo, uma ideia de uma grande festa, porque eles vinham cantando.
Grupos vinham de várias partes, de um lado, de outro. Então, cada um ia se localizando, as famílias nos seus determinados lugares. Então, eles faziam ali as suas casas, aquelas casas que, de certa forma, eram toscas, mas eram uma construção com esse tipo de planta. Você podia ter até outras, mas essas eram essenciais. Alguns até usavam ramos até de oliveiras também. Mas a grande verdade é que eles estavam indo para Jerusalém. E tudo que eles queriam era chegar em Jerusalém. Era a cidade santa, era a cidade do Deus vivo, era a cidade onde estava o templo, era a cidade onde todo o culto estava centrado ali. Então, toda a história, toda a cultura, toda a religião, tudo que eles tinham era Jerusalém. Era o grande amor daquele povo. Eles vinham, se estabeleciam ali, faziam suas casas, e a beleza e o desejo era sentir o cheiro, o halo, o perfume, daqueles que já vinham trazendo os ramos. A cidade tinha um cheiro especial de plantas, então era toda diferente, um perfume diferente das outras vezes, o cântico, tudo isso fazia parte da grande festa chamada dos tabernáculos. Nada para chorar, nada para se entristecer, mas era alegria de estar em Jerusalém, onde podia-se ver à noite as estrelas, a lua entre os ramos, entre as folhas, as folhagens que cobriam as casas. Ver também logo cedo o amanhecer do dia, onde o sol começava a passar os seus raios entre as folhagens. E o muito interessante para eles é que, na verdade, logo cedo, eles estariam se despertando para a primeira reunião, que era chamada Festa das Águas, onde eles iam acompanhar a retirada das águas do poço chamado de Betesda, que era aquele poço que todos já ouviram falar, quando Jesus ali curou aquele homem de 38 anos, aquele paralítico. Então, os sacerdotes, os levitas, cedo, por aí 6 da manhã, eles iam para o poço, tiravam a água e levavam em cântaros para cima, para a parte mais alta, que era onde estava o templo. E haviam cânticos especiais, haviam aclamações, haviam toques de instrumentos de todos os tipos, anunciando que a festa ia se iniciar, que era a lavagem, a limpeza do altar, dos sacrifícios, dos holocaustos. Era feita a limpeza com aquela água que era retirada dali. Então, tudo estava sendo preparado para esse dia, para aqueles dias, para esses momentos de festa. É bom lembrar que a festa, na verdade, representava a última época do ano. Tudo agora ia acabar. E eles iam passar ali aquele tempo, agora eles iam ver, na verdade, tudo aquilo que eles queriam, que era Jerusalém, e os atos que iam se realizar no templo e até fora do templo, quando eles se aglomeravam logo cedo para ver aquele ritual, que era a festa chamada das águas. Na construção da casa, então, eles tinham aqueles elementos. Tinha a murteira que falava, que produzia, ela produzia uma flor que era colocada entre os papiros, entre os livros, as folhas. Ela secava e deixava um halo, um cheiro característico dela, perfumava aquela. Ela ficava seca, mas ela não se deteriorava, ficava ali. Eles marcavam com aquelas flores, com aquelas folhas secas, flores secas, eles marcavam os textos, muitas vezes, e de certa forma preservava até mesmo os papiros e todos aqueles materiais que eram usados para escrever, para as escritas deles. As outras plantas, as outras árvores que eles usavam eram as palmeiras. As palmeiras falavam do deserto, falavam da luta do crente,
Falavam dos frutos aquecidos no calor do sol causticante, o amadurecimento dos frutos, as lutas das plantas tamareiras e algumas tamargueiras que não morriam simplesmente porque lhes faltava água, porque elas bebiam de uma água que ninguém via, que é semelhante à igreja que vive também no mesmo deserto, como uma palmeira que não tem água aparentemente na flor da terra, mas lá no fundo ela tem a água que ninguém vê, que é chamada água da vida, que é Jesus. Os seus ramos que se abriam para o sol, seus galhos, né? Suas palmas que abriam para o sol, eretas, e as pessoas não sabiam como vive uma palmeira. Há muitos tipos de palmeira, mais de 300 tipos de palmeiras. Há palmeiras que só dão de 100 em 100 anos. Só um homem nobre pode plantar esse tipo de palmeira. Porque quem planta daquela árvore não come do seu fruto. Mas elas crescem para cima. E a palavra do Senhor diz assim: os justos crescem como a palmeira, né? Eles não se dobram. Eles andam sempre para cima, abrindo os pendões para o sol. Por que para o sol? Enquanto que qualquer tipo de planta morre no deserto, esse tipo de planta não morre no deserto, porque ela vai crescendo e quanto mais sol, mais vida ela tem, porque ela transforma os raios solares em massa. É incrível, né? Ela faz uma transformação dos raios solares em massa e ela vai tomando força, robustez, até vir os frutos, e ela produz os frutos que caem às vezes na terra quente. Fala do crente, do seu testemunho, das lutas, das provas, mas que dão para os caminhantes, para os viandantes. Eles trazem para o viandante o alimento, a doçura do fruto aquecido, que ele bate na areia quente, ele cozinha, um pouco ele adocica, ele fica adocicado. São os frutos da vida. Fala do crente, fala daquele que vive no deserto, das grandes lutas, mas que está vivendo do sol da justiça, da água da vida, e que dá o alimento, o fruto, na estação própria, que dá àqueles que vêm nas longas jornadas dos desertos escaldantes, das areias quentes, dos ventos de areia, traz ali o descanso da sombra, e é isso que representava aquele tipo de planta naquela construção. As murteiras, eu falei, elas falam dos lugares a menos das montanhas, dos vales das montanhas, né? As montanhas têm os vales, as murteiras davam ali. Falam também de uma vida que teve uma experiência, que sentiu o perfume, que subiu, que foi a presença do Senhor. E alguns até que viveram um certo tempo e depois se esqueceram, perderam a beleza, mas ainda têm o testemunho daquilo que viveram, mas estão mortos. Estão ali, vidas que ficaram esquecidas nos livros, esquecidas no pensamento humano, esquecidas na construção humana, ficaram ali. Outro tipo de planta eram não é bem os carvalhos, salgueiros. Os salgueiros são plantas, árvores que dão nas baixadas, na beira dos rios, nos lugares encharcados. E nós nos lembramos daquele texto do Salmo que diz assim: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, nos assentamos, colocamos as nossas harpas penduradas nos salgueiros, e os que nos levavam cativos pediam que cantássemos uma canção. Agora eles lamentavam: como vamos cantar uma canção em terra estranha, cativos? Aí eles se voltavam para a época que eles viveram em Jerusalém. Eles agora tinham saído da presença do Senhor.
Eles agora tinham saído de Jerusalém, lá de cima, agora estavam no vale. Eles estavam cativos. Nós não temos como cantar. Cativo não tem canção nenhuma para cantar. Mas eles tinham saudade de Jerusalém. Eles diziam, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da minha destreza. Quer dizer, o braço que está ligado ao corpo. Apegue-se a minha língua ao paladar, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Meus irmãos, há muitos constroem a sua casa nos vales. Eles se lembram de Jerusalém. Eles sabem que ali é o lugar de adoração. Mas eles caíram. Eles foram levados cativos. Eles estão oprimidos. Não tem como cantar uma canção. Não tem como glorificar o Senhor. Eles não são livres. Eles estão oprimidos pelo mundo, pelo pecado, pela lama, pela destruição, pelas correntezas que carregam as esperanças da própria vida. As casas eram desses elementos. E havia um outro elemento que se colocava na construção, que era um cítrico. O cítrico podia ser uma laranjeira, podia ser... haviam vários tipos de cítricos. Normalmente o cítrico, ele tem um espinho. Normalmente. A laranjeira tem um espinho. Você vê, às vezes, um pé de laranja enorme, laranjas lá em cima, amarelas, bonitas. Mas você vai subir, você vai ver o resultado. Vai sair de lá todo arranhado, ninguém sobe na laranjeira. As vidas, às vezes, são assim. Você olha, que crente, que pessoa, que servo, mas você, quando vai ver o fruto, você sai espinhado. Ele te deixa as marcas. Ele não tem interesse nenhum em que você use. Ele não tem interesse nenhum em te ajudar. Ele não tem interesse nenhum. Eles vivem para eles mesmos. Embora que eles apanhem um bocado, porque tem uma hora que o camarada não sobe, mas enfia a vara lá, a foice para tirar, e não tem jeito. Então, a vida é assim. Era a última festa. E Jesus levantou-se. Era o último dia da grande festa. Ele se levantou e disse, quem tem sede? Vem a mim e beba. Vejam, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento profético. É a última festa. Não há mais festa. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: é a liturgia que está aí que vai te salvar? É o lugar que você vem? É esse o lugar? Você vai ser salvo porque você está vindo aqui. Você está salvo porque você foi de manhã cedo à igreja. É isso? É isso. Você está salvo porque Jesus salvou algumas pessoas. Jesus curou o paralítico no poço de Betesda. Uma vez ele passou ali, as águas foram movidas, ele levantou o paralítico ali no poço de Betesda. Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele disse, como? Como eu vou ser curado? Eu não tenho. Porque todas as vezes que as águas são movidas, nenhum cai primeiro, é levado primeiro, e eu não tenho quem me ponha no poço. E Jesus, quando disse, quem tem sede, vem a mim e beba, ele quis dizer o seguinte, aqui nesse poço, todos podem ser curados. Não há mais uma pessoa, não há mais um privilegiado, mas todos, quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele estava dizendo mais, que todo aquele ritual, que religião, que tudo aquilo, toda aquela estrutura, ia se acabar. Tudo ia se acabar. O poço se acabou. Nunca mais Jesus passou por ali. Nunca mais houve cura. E o poço foi fechado ali quando Jesus sentenciou ali. Quem tem sede, vem a mim e beba. O poço nunca mais curou ninguém. A água nunca mais. Ela desapareceu dali. O poço está aterrado.
O templo acabou-se. Acabou-se. A festa, as noites enluaradas, o amanhecer de cada dia, as longas caminhadas, tudo estava acabado. O vento, o sol, seriam responsáveis para destruir aquelas construções tão toscas, tão improvisadas, porque era a última festa. Muitas pessoas não sabem como construir a sua própria casa. Nós estamos vivendo num tabernáculo. É uma passagem, muitos constroem lá embaixo, no vale, nos lugares piores da vida. Outros constroem nos altos, mas se esqueceram. Acabou, ficou só o halo, só a flor seca, sem vida. Outros constroem a sua casa, onde eles são os maiores, são as pessoas mais importantes, onde eles são donos das coisas, onde ninguém consegue chegar perto, ninguém chega perto. Quem olha diz, aquele é um crente, é um servo de Deus, vai viver com ele. Vai ver quem é, vai ver. Muitos constroem suas casas assim. Outros constroem as casas com as palmeiras, que olham para cima, que vivem do milagre, que dão fruto, que crescem, florescem, abrem suas palmas cada vez mais para o sol da justiça, o sol que mata as outras plantas do deserto, faz viver essa grande árvore que cresce apontando seus pendões e abrindo suas palmas para a eternidade. O justo cresce como a palmeira, ereto, produz o fruto, a sombra. Um homem nobre plantou um dia aquilo. E um dia ele virá, porque quem planta desse fruto não come dele. Um dia ele virá para colher os frutos. E quando nós lemos o livro Cantares, nós vemos, né? Descerá para o meu amado, desceu aos seus jardins, para comer os frutos excelentes. Ah, se meu amado viesse logo. Ah, se ele viesse. Logo em seguida, já vim para o meu jardim, amiga minha, querida minha. Já vim para o meu jardim. Meus irmãos, a igreja está vivendo a última hora. Nós estamos chegando, de fato, a um final de um projeto, ao final de um projeto. É a última festa, é a grande festa, nada vai nos impedir. O poço de águas vivas é Jesus, está firme. O nosso templo é o Espírito Santo. A nossa Jerusalém é a celestial. E a nossa morada é o tabernáculo eterno de Deus. A nossa vida está escondida nas mãos do Senhor. Quem tem sede, venha a mim e beba. Tudo vai acabar. Acabou a cura lá para Israel. O poço se secou, o barro entrou, cobriu tudo, os entulhos da vida, as casas construídas nas festas, não há mais notícia dela. O vento soprou, o sol espalhou, nada mais, nada vai ficar nessa vida, nada. As águas não têm mais valor para a cura. O poço está fechado. O templo, que era o grande orgulho, também não tem mais nada para oferecer. É o templo eterno de Deus. Mas Jesus, quando se levantou lá naquele dia, era o último dia da festa. Era uma oportunidade para um povo que não levou em conta a revelação. Era um povo que estava contaminado pela história, pela cultura, por tudo aquilo, pelos ritos, pelas formalidades, por tudo aquilo. Eles não ouviram a voz do Senhor. E nós estamos hoje aqui para dizer o seguinte: estamos na última festa. As trombetas estão tocando. A última está para tocar. E quando tocava a última, o tabernáculo já começava, a festa dos tabernáculos. Ela está para aí. Estamos às portas da festa dos tabernáculos.
E nós precisamos caminhar para Jerusalém. Mas com a nossa casa, com a nossa morada segura, sabendo que o poço das águas vivas está ali, que ele não fechou. E sabendo que o templo do Espírito Santo somos nós mesmos, que abrimos o nosso coração e deixamos que o Senhor lave todos os dias com a água da vida que ele trouxe do poço dos inválidos, dos doentes, dos coxos, dos cegos, dos mancos e dos aleijados, que nos transportou daquele lugar de mendicância para a glória do seu nome. Quem tem sede, vem a mim e beba de pé. O senhor concedeu uma visão durante a aula. O senhor mostrava uma grande plantação de trigos. E o que chamava a atenção é que no meio daquela plantação havia também uma grande vinha. De modo que ao mesmo tempo que nós olhávamos para a plantação de trigo, nós também víamos a vinha no meio. E nós sabíamos que aquele trigo, ele tinha gosto de uva. E observávamos que um sol intenso resplandecia sobre ela. Ao redor tudo era trevas, mas sobre ela havia um sol que resplandecia. E a função daquele sol naquele momento, ele batia sobre a lavoura de trigo, sobre as uvas, e havia um brilho que cegava todos aqueles que estavam ao redor, que queriam atingir aquela lavoura. Ela era completamente guardada. E nós sabíamos de uma coisa, que nós tínhamos a responsabilidade de guardá-la. E que nós éramos convocados pelo Senhor para estarmos em oração, porque assim é que ela era guardada. Meus irmãos, a igreja vem seguindo seus passos. E a árvore, a grande semente, a sementeira, cresceu, floresceu. E ela está dando frutos. Eu não sei se os irmãos têm percebido as informações que chegam de diversos lugares de vidas que se converteram ao Evangelho. Está sendo aberta uma grande porta. Agora, o que está acontecendo? Os frutos estão vindo e estão caindo, e alguns estão ficando no chão, estão apodrecendo. Nós vemos casos de artistas de cinema, de televisão, de rádio, de tudo, vidas convertidas, alguns já abandonaram o Evangelho, voltaram aos papéis antigos, voltaram a situações ridículas, disposição da carne, tristemente. Sabem por quê? Porque a hora de cercar os frutos, não deixar que eles caiam e apodreçam no chão, não tem quem faça isso. Não há cestos preparados para receber as vidas que estão aí. E eu estava lendo uma reportagem de uma conversão de um casal da televisão. Ela foi uma moça jovem, até bonita, senhora, né, que se expôs aí com o nome de Globeleza. Não sei se tomaram conhecimento. Vi um relato a respeito dela e do marido convertidos. E a gente fica pensando, será que esse povo, para onde que vai esse povo? Eles chegam dentro de uma igreja, eles vão ser logo artistas. O pastor já pega, eles já vão dar testemunho de coisa que eles não têm experiência. E nós perdemos muitos nessa hora. A igreja agora, a obra do Espírito, ou ela corre para cuidar disso, para guardar os frutos, para cercar os frutos, para não deixar que o inimigo, que os animais venham e destruam os frutos, ou nós cuidamos da videira, ou nós vamos cair na mesma situação que muitos estão aí. Meus irmãos, a hora é muito séria. E não a palavra
Não há uma mensagem para as pessoas gostarem. Gostei muito da mensagem. Não existe isso. Existe o seguinte: a mensagem caiu no seu coração, é sua agora, tome conta dela. Você não vai esperar cobrança minha, nem do seu pastor, nem do seu vizinho, nem do seu irmão, não. Você vai agir e Deus vai te abençoar.